Olá, alunas, olá, alunos, sou o professor Júlio da área de Filosofia e nesse momento discutiremos o pensamento mitológico e o pensamento filosófico. Bom, comecemos fazendo a seguinte afirmação. A ligação entre o pensamento mítico e filosófico ele se dá na Grécia Antiga e vai se distanciando a partir de um longo processo, demorado processo. Tá? A desvinculação ela não é de modo abrupto. Características, algumas das principais da concepção mitológica. Então, primeiro, o pensamento mitológico, ainda existente em muitas culturas, ele é alimentado por uma narrativa fantástica, uma narrativa que, além de contar com monstros, deuses e seres semideuses, semidivinos, né, são narrativas que contam a história de um povo, que também tem como intenção não só criar uma mera fantasia, né, uma concepção fantasiosa de vida, mas também repassar, como faziam as epopeias gregas, uma concepção de vida, um conjunto de valores, né, de uma determinada época e de um determinado povo. Vamos lembrar que naquele contexto grego não havia ainda a escrita, então a oralidade era uma forma de transmissão muito rica de toda a cultura grega, né? E o mito tinha, sendo assim, né, tinha um grande papel na disseminação dos valores gregos para as futuras gerações, né? Bom, além disso, o mito ou o pensamento mitológico vai tratar de transmitir a um povo um certo sentido de vida, uma certa segurança, uma certa potência e unidade cultural àquele mesmo povo, né? Diante do desconhecido, diante do medo da morte, diante das agruras, das tempestades, das incertezas, a mitologia cumpre uma função que é aqui, é a de dar segurança, de dar sentido à vida das pessoas, contribuindo assim, ou naquele momento, para que a vida social prosseguisse apesar dos dissabores, das guerras, das tempestades, das inversões climáticas, enfim. Tá? O pensamento filosófico vai surgir, né, na sua forma cosmogônica e depois na sua forma da cosmologia. Né? Ele vai buscar, a princípio, a origem e o desenvolvimento do homem não mais ligados a uma narrativa fantástica envolvendo deuses e semideuses, mas agora o pensamento filosófico, que vai surgir por volta do século 6 ou 5 a.C., ele vai buscar a origem e desenvolvimento do mundo, a sua transformação e seu movimento na própria natureza, né? Nas leis da natureza e também na própria capacidade humana de agir na realidade e transformá-la, a partir da sua capacidade também racional e abstrata. Tá? Além disso, o pensamento filosófico vai construir uma forma criteriosa de abordagem do mundo, das coisas que acontecem nele, vai rejeitar o sobrenatural como fator explicativo, diferentemente do mitológico, vai ser mais reflexivo, coerente, vai trabalhar muito com a admiração e o espanto sobre o mundo, sobre o homem, sobre a natureza. Isso vai alimentar muita curiosidade e o desejo de buscar a origem e o movimento das coisas. Tá? E, por fim, algumas problematizações que a filosofia vai fazer e o pensamento mitológico não vai conseguir desenvolver. Né? A filosofia vai tratar de questões epistemológicas, da própria natureza do saber, qual o papel do saber, da produção de conhecimento, a produção cultural, para quem, para quê, qual o objetivo. Né? Existem também problematizações lógicas, o encadeamento de um discurso, de uma ideia, de uma teoria deve ser coerente. Né? Os filósofos vão buscar as incoerências e tentar construir teses e mais teses bem fundamentadas. Né? Preocupações éticas também, o que se quer da sociedade de hoje e que se almeja no futuro, quais os princípios. Né? A filosofia também vai se debruçar e também preocupações estéticas, a noção do belo. Né? Bom, eis aí então algumas diferenças pontuais sobre o pensamento mitológico e filosófico. Até a próxima.